a esse Deus tão maravilhoso, cheio de amor, de compaixão por todos nós. Mestre Jesus, a Mãe Maria, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, nossos anjos guardiões, o mentor de nossa casa, a luz divina. É com muita gratidão. E pode ter certeza que eu sou muito feliz por estar nesta casa e ter todo esse acolhimento, essa família tão linda que me recebeu com muito amor. E eu espero, na noite de hoje, que vocês possam levar para casa um pouquinho do que eu irei falar. Que possa plantar essa semente em sua família, em sua casa, os lugares que vocês frequentarem. Hoje o tema é sobre fé e espiritualidade. Jesus nos diz: vinde a mim todos que estiverem cansados e eu os aliviarei. Que vocês possam se entregar a esse Jesus que tanto nos amou e continua nos amando. Que sejamos as suas ovelhas portadoras do amor, da fé e do carinho que Ele sempre nos dá. Está sempre pronto a nos dar a mão, estender a mão, para seguirmos em frente essa caminhada com Jesus. Não vou dizer para vocês que essa caminhada é fácil. Vai ter muitas pedras, vai ter muitas tormentas, mas quando a gente está alicerçado nesse amor que vem dele, que a gente tem a certeza que somos filhos do Pai e irmãos do Mestre Jesus e filhos de Maria, possamos ter a certeza que nós não estamos sozinhos. Mesmo quando a gente pensar que estamos sozinhos, não. É ali que Ele está, a nos segurar pela nossa mão e mostrar o caminho e nos carregar no colo se for preciso. Reunimos-nos hoje para refletir sobre a fé e a espiritualidade, dois pilares que sustentam a alma humana, momentos de alegrias, mas principalmente nas horas de dor, dúvidas e incertezas. Quando essas dores, essas incertezas aparecerem em nossa vida e a gente está alicerçado nessa fé que vem de Cristo, essa fé que vem de Deus, nós temos condições de nos levantarmos, reerguer, sacudir a poeira e seguir em frente. Transpor aquela pedra que está no meio do caminho. Não simplesmente se atirar e ficar esperando que tudo vai melhorar ou simplesmente desistir de tudo. Ele não nos criou para isso. Quando Deus nos enviou Jesus para nós, para nos libertar dos nossos pecados, e Ele também morreu na cruz por nós, para que nós possamos ter vida eterna e vida em abundante. Então, nós não poderíamos simplesmente nos anular e ficar prostrado no chão, sem vencer. Porque mesmo Ele teve os seus desertos, né? Imagina o Filho de Deus ter um deserto. Imagina nós também. E Ele não desistiu. Foi até o fim. E por nós, Ele morreu na cruz para nos salvar. Qual pai daria um filho para salvar essa humanidade? E nós somos irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. E Jesus é nosso irmão, mestre e guia. Quantos buscam a espiritualidade, mas ainda carregam medo e insegurança? Hoje somos convidados a compreender como essas duas forças caminham juntas. Estamos aqui não por acaso. A espiritualidade maior nos reúne quando nossos corações estão prontos para ouvir, sentir e transformar. Jesus diz: onde dois ou mais
estarão, em meu nome eu estarei. Reunidos, em meu nome lá eu estarei. E quando a gente pensar que somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai, a fé e a espiritualidade, ela não caminha sozinha. Quem tem fé e espiritualidade, ele é a caridade junto, né? O amor, aquele amor genuíno que só o Pai e o Filho conseguem nos dar. Quando nós realmente percebemos que somos todos viajantes, que sem fé e sem espiritualidade, nós ficamos num barco assim perdido, sem governo, porque a fé é o que nos alicerça, a fé é o que dá certeza para prosseguirmos em frente e não desistirmos dos obstáculos que a vida nos oferece. A fé, ela é uma palavra de origem latim. Em latim quer dizer faz ou fides, mas significa, né, confiar, é uma crença, é uma credibilidade. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, o que é fé para vocês? Um tema para casa, para pensar, para cada um de vocês, o que seria fé para vocês? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, encontramos uma das definições mais profundas, que é a fé. A fé é a mãe da esperança, da caridade. Não há caridade sem fé, nem caridade sem esperança. A fé não é uma fé cega, ela é verdadeira. É aquilo que se apoia na razão, que cresce com o entendimento e se fortalece com a vivência. Jesus nunca pediu que acreditássemos, né, sem compreender. Ele convidou à reflexão, ao amor vivido, à transformação interior. A fé é diferente para cada pessoa. Ela é um crescimento pessoal. É uma caminhada que você começa de degrau em degrau, mas tem que ser constante. Calma, como a chuva, tranquila, que vai aos pouquinhos tomando conta dos seus pensamentos, do seu coração, das suas atitudes. E você vai ver que no final você vai estar uma pessoa diferente. Porque ela nos molda assim, naquele cheiro, daquele amor que vem de Cristo. Não esse amor que o mundo nos diz que tem que ser. Um amor mais humano, um amor mais caridoso, um amor com um olhar de irmão mesmo. Não olhar o irmão e achar que é melhor que o irmão. Mas se nós somos todos filhos do mesmo Pai, como nós somos diferentes? Por que nós somos diferentes? Temos diferenças de pele, de posição social, mas a nossa essência mesmo, será que somos tão diferentes? Será que nós temos o cheiro que vem do Pai, aquele cheiro de amor pelo irmão, compaixão, de perdão? Que possamos refletir o que nós temos dentro da nossa bagagem. Nós, da doutrina espírita, né? Nós estamos aqui hoje porque nós já estamos no caminho, nós já entendemos o significado. Nós temos só que continuar nossa caminhada. Quando a gente larga tudo e vem para uma casa para aprender, nós estamos no caminho. E que como nós estamos nesse caminho, que essa fé, esse jeito de ser, possa se expandir para muito mais lugares, onde vocês participam, onde vocês estão, trabalho, a família. Inserir os seus filhos desde jovem, começando desde o ventre de sua mãe,
numa fé, numa caminhada cristã. Não interessa os dogmas, não interessa qual religião, nós somos uma doutrina. Mas quando você for construir uma família, casar, sair da sua casa, sair da sua casa dos seus pais e constituir uma família, que primeiramente nesses planos tem que estar incluído Deus, amor, fé. Você precisa de muitas coisas para viver. Mas se a tua casa não for alicerçada numa fé, numa caminhada de luz, de paz, ela vai ruir. Porque a rua, porque a sociedade nos impulsiona a tantas coisas que acabam nos tirando do foco. Porque nós não vamos levar os bens que acumulamos, dinheiro, roupa, posição social, isso tudo fica. Mas algo que vai continuar eternamente, porque nós somos espíritos imortais. Essa roupa, ela vai acabar quando chegar o nosso dia de voltar para casa. E como é que você vai chegar em casa e mostrar para o Pai o livro da tua vida? O que estará escrito nesse livro? Você não tem mais o que fazer. Mas chegar lá, com o dever cumprido, uma família constituída no amor, na fé, na caridade, na espiritualidade, ensinar para eles o que é o amor de Deus, o que é o amor do Mestre para conosco, o amor da mãe, a espiritualidade amiga, para que ele, como dizia meu pai, é desde criança que se ensina o caminho, que depois que cresce não tem mais o que fazer, porque está cheio já de coisas mundanas. E às vezes o mundano nos tira nossos filhos de nossas casas. Porque aí entra a droga, entra aqueles amigos que não são tão amigos, entra o álcool, entra o feminicídio, entra as guerras. Mas quando ele estiver alicerçado numa fé que vem do Pai, ele vai pensar 2 vezes. Ele até pode se perder. Porque às vezes aqui é um lugar de expiações. A gente vem para tentar se melhorar, para voltar mais leve para a casa do Pai. E ter fé não significa não sentir dor, né? Não significa que não queremos chorar. Ter fé é confiar em Deus, mesmo sem entender tudo. É difícil, ninguém vai entender tudo, mas a cada passo ir se melhorando, estudando, acompanhando, sendo você realmente, assim, verdadeira ovelha do Pai. Ser discípulos e não seguidores. Jesus nos ensina, a tua fé te salvou. Ele não dizia apenas pelas curas físicas, mas pela transformação interior que a verdadeira fé provoca. É isso que nós vamos levar quando a gente for daqui. O que nós aprendemos, não o que nós temos. Nossa visão espírita encontramos a fé racional, iluminação pela razão. Não é, a nossa fé, ela não é cega, mas é alicerçada no conhecimento, na inteligência, aceita a razão e o progresso, buscando a verdade em vez de dogmas impostos pela sociedade. Não quer dizer que você não tenha que ter para sobreviver. Você tem que ter, se você tem uma família, você precisa dar sustento para sua família. Mas também você possa também doar também, não só ajuntar tesouros, mas saber repartir, compartilhar. Pode ser um abraço, uma conversa, tem muitos jeitos de fazer caridade. Mas não é sempre dinheiro. E tem tanta gente carente de um abraço, de uma conversa, de um perdão, de uma atenção. A nossa vida é uma vida muito corrida. Não se tem tempo para muita coisa. Nós acabamos esquecendo, às vezes, o que é o principal, o ser humano,
a pessoa em si. Mas nós estamos em tempo ainda de fazer isso mudar. Porque aqui é uma escola, aqui hoje nessa terra, é uma escola de aprendizado. Que nós possamos fazer um interior assim e ver o que precisamos mudar, o que precisamos fazer para ter essa fé, esse cheiro que vem do amor de Deus. A confiança é a certeza íntima na bondade de Deus, como eu estava falando, na providência divina e no progresso do Espírito, dá força para perseverar e enfrentar desafios. Ação e conquista, uma fé que se fortalece com o trabalho, a caridade e o esforço pessoal, não sendo um dom inato, mas uma construção diária. Que eu falei, todo dia, pela manhã, levantar, acordar, estar bem, e um minutinho, agradecimento. À noite, voltar para casa, todos bem em casa, agradecer. Converse com ele. Não tenha medo de falar com o Pai. O Pai está para te ouvir. Ele não vem e nos vai lá e eu quero, Nádia, eu quero entrar na tua vida. Ele não faz isso. Você tem que chamá-lo para o seu lado. Roger, tanto Anísio, temos que chamá-lo para caminhar com ele. Para nós sentirmos fortes, fortalecidos, confiantes. Ação e conquista. Uma fé que se fortalece com o trabalho e a caridade, o esforço pessoal, não sendo um inato, mas uma construção diária. Calma e paciência. A verdadeira fé traz serenidade e capacidade de esperar, pois tem sua base na compreensão. O que significa ter fé do tamanho de um grão de mostarda? Por que Jesus falou isso? Tinha um rapaz que tinha problemas epiléticos, dava ataques, ele se queimava, ele caía na água, no rio, tentando se matar, assim, ele era secado para espírito. E Jesus não estava. E o pai foi procurar os apóstolos de Cristo, para ver se eles conseguiam curar o filho dele. Os apóstolos, eles foram lá tentar curar o filho desse senhor e não conseguiram. E eles voltaram para casa meio cabisbaixo. Aí o pai procurou o mestre. Mestre, eu trouxe meu filho, pois eu trouxe dos apóstolos, mas não conseguiram curá-lo. E aí, Jesus, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, que a mostarda é uma sementinha minúscula, você diria para aquela montanha: passa daqui para cá, para lá, e ela passará. E aí Jesus deu a ordem e o menino foi curado. Essa frase nos ensina que não precisamos de uma fé gigante, grande, para vermos mudança. Às vezes, com a fé mais simples e sincera, conseguimos transformar a nossa realidade. E aí eles questionaram o mestre: mas mestre, por que nós não conseguimos curar aquele menino? Ele falou: homens de pouca fé. O que faltou neles foi a fé. A fé. Se você não tem fé, você não tem nada. Você tem que acreditar naquela fé. Não é só falar da boca para fora, mas viver aquela fé, praticar aquela fé. Tem que ter autoridade sobre tudo isso. Sem fé não se há autoridade. Quem tem luz tem autoridade. A espiritualidade, na visão espírita, é buscar por sentido e propósito. A busca por entender a vida, o universo e o lugar do espírito, nele encontrando vitalidade
e preenchimento. É que vai nos preencher daquele vazio. Aí, se não tivermos alicerçado, vai vir as doenças, depressão, feminicídio, as guerras, que tanto nos assolam, as mortes, pelos animais, por tudo. Famílias desestruturadas, família em pedaços. Ainda há tempo de salvar nossas famílias, nossa casa. A conexão com o plano espiritual. A compreensão de que somos espíritos mortais em evolução e que a vida é uma etapa. Desenvolvimento pessoal. Através da prece, do estudo e da prática do bem, desenvolvemos faculdades espirituais, nos aproximamos de Deus, o Pai da bondade infinita. Ele é muito bondoso, sempre foi, porque Ele nos deu o Filho dele, né? Qual pai daria um filho para salvar outra pessoa? Como Ele ficou? Que dilema Ele teria entre salvar o mundo, dar seu Filho, e nós? O que nós fizemos em troca disso? Hoje, 2026. Nós valorizamos todo esse esforço que Deus fez para nós? Todo o esforço que o Mestre Jesus fez? Para salvar nós? Será que nós conseguimos hoje compreender tudo isso e se tornarmos pessoas cada vez melhores? Mais com fé, mais com amor? A caridade, como sempre, né? Como expressão. A espiritualidade se manifesta na prática da caridade, da compaixão e do amor ao próximo, nutrindo a fé e promovendo a evolução. Somos sempre espíritos evoluídos. A evolução. Nós continuamos aqui, estamos para evoluir. Aqui é só uma passagem. E mesmo depois, nós vamos continuar evoluindo. O Espiritismo propõe uma fé que pensa e uma espiritualidade que age, onde a compreensão racional das verdades divinas impulsiona o espírito ao progresso e à prática do bem, levando à transformação íntima e uma união com o Criador. Segundo Joana de Ângeles, fala que espiritualidade e desenvolvimento é pela busca pelo ser, em detrimento do ter. Pontos chaves, né? Porque nós gostamos muito de ter. E nós esquecemos de ser. A gente está muito acelerado, né? Enfim, o mundo, né, nos obriga a ser consumistas, né? Então a gente pensa muito em ter, acumular. E o ser, como é que fica ser? Como é que fica eu ser? Né? Quando nós desaceleramos um pouco e vamos pensar, nós estamos muito acelerados. Mas para que acelerar tanto assim? Nós somos espíritos imortais. Nós vamos e reencarnamos de novo, até a gente conseguir se depurar totalmente, não precisar mais voltar, ser um espírito superior. Então a Terra é o lugar para nós se depurar. E um dos pontos-chave é a reforma íntima. A jornada espiritual envolve um compromisso constante com a autoobservação e a melhoria moral, cultivando hábitos saudáveis e a prática do bem. Ter o autoconhecimento, suas obras, muitas delas focadas em psicologia profunda, guiam o indivíduo a descobrir a força e os recursos que fazem em sua
alma, sintonizando-se com a luz em vez das sombras. Quando a gente entra em comunhão com Deus, entra em oração, entra aí acreditando na fé, na espiritualidade, nós ficamos fortes, porque nada nos atinge, porque as forças negativas estão sempre prontas por aí. Mas no momento que nós estivermos alicerçados nessa fé, nessa espiritualidade, não tem vez para elas. A superação das dificuldades, as dores, os obstáculos da vida são vistos como experiências para o crescimento e o aprendizado. E a fé, o ânimo jovial, ajudam a manter a direção, lembrando que a vida material é passageira, mas os valores morais nos acompanham, foi o que eu falei antes. As dores vêm para nos alertar de alguma coisa, para nós pensar que na dor, às vezes quando está tudo bem, a gente não pensa muito em oração, a gente não pensa muito em Deus. Mas quando aparece alguma dor na gente, a gente para pensar, por que eu estou assim? E é um jeito de pensar o que fazer para seguir em frente. É o momento de pedir a Deus ajuda, né? E só assim é que é na dor que a gente entende o caminho da nossa salvação. Que quando está tudo bem, tudo bem. Mas e quando as coisas ficam mais apertadas? Né? E o propósito existe, esse especial, o sentido da existência humana é plenamente transformadora. As circunstâncias para melhorar, ampliando a alegria e a saúde em todos os aspectos. Aqui o Alexandre de Ângelo nos fala também, convida a uma espiritualidade vivida altamente, ativamente, né, que eu falei antes, né? E como viver na fé e na espiritualidade? Viver na fé e na espiritualidade sob uma perspectiva espiritual envolve mais do que apenas acreditar em conceitos abstratos. Trata-se de uma prática diária e consciente. Não existe uma abordagem única, pois a espiritualidade é uma jornada profundamente pessoal. Mas vários princípios e práticas comuns podem ajudar a cultivar essa forma de vida. E cultivar a conexão pessoal, o núcleo da vida espiritual e o desenvolvimento de um relacionamento pessoal com o divino, o universo, ou se a sua fonte de poder superior conforme a sua compreensão. Oração e meditação. A prática regular da oração ou meditação acalma a mente, permitindo uma maior percepção da presença espiritual e uma conexão mais clara com o seu eu interior ou o divino. O reflexo e a contemplação. Reserve tempo para refletir sobre a vida, os seus valores e o seu propósito. Isso ajuda a alinhar as suas ações com suas crenças espirituais, que eu tinha falado antes. Ter um tempinho, não precisa ser uma hora, não, só uns minutinhos entre você e ele. Ao levantar e ao deitar. Praticar a presença plena e a gratidão. A gratidão é muito importante. Primeiramente, a gente agradecer, para depois pedir. Viver espiritualmente, muitas vezes, significa estar totalmente presente no momento, em vez de se perder em preocupações com o passado ou o futuro. Atenção plena. Praticar a atenção plena em tarefas diárias, como comer, caminhar ou conversar, transforma atividades mundanas em práticas espirituais, reconhecendo a sacralidade do momento presente. Tudo isso a gente precisa, né?
O diário da gratidão. Expressar gratidão diariamente muda a perspectiva da escassez para a abundância. O que pensamos em nossas mentes é aquilo que acontece. A gente produz, o nosso cérebro não sabe se é verdade, se é mentira. Quando a gente pensa, a gente pensa que a gente é. Se pensa que está doente, vai ficar doente. Se pensa que vai falecer, vai falecer. Nossos pensamentos contam muito. O poder dos pensamentos, o poder das palavras. E a fé é uma energia muito poderosa. Incorporar princípios éticos e valores. A fé e a espiritualidade genuína refletem-se nas suas ações e interações com os outros. Olha a diferença que tem fé. Nos muda e também vai passando para outras pessoas essa energia, que é uma energia de amor, uma energia pura, né? Que a fé nos dá. Nos tornamos pessoas melhores, mais calmas, pensando antes de falar, ver o outro como seu irmão e julgar menos e ajudar mais. A compaixão e o serviço, viver na fé, implica praticar a compaixão, a bondade de servir aos outros, ajudar os necessitados e envolver-se em trabalho voluntários pode ser uma expressão poderosa da sua espiritualidade. Como é bom ajudar os outros, né? Tem muita gente precisando de ajuda, muita gente doente, de vários tipos de doenças, físicas, morais e espirituais. Quando a pessoa está dentro do problema, às vezes, ela não consegue enxergar o caminho, não consegue enxergar a saída. Mas se vier alguém com vontade, com a sua boa vontade, e estender a mão para essa pessoa, você vai conseguir tirar ela do meio que ela está. Ajuda o outro, você está se ajudando a si mesmo. Nós não somos ninguém, nós não nascemos para vivermos sozinhos. Não. Deus nos fez para viver em comunidade, em família, ter filhos, ter pais, ter igreja. Nós não somos sozinhos. Quem tem o Pai como exemplo, quem tem o Mestre Jesus como irmão, a Mãe Maria, a espiritualidade, nunca está sozinho. Basta a gente querer abrir a boca e falar e pensar. E pedir, não ter vergonha de pedir ajuda, de dizer que você não sabe, que você não consegue. Reclamar vai continuar sempre cada vez mais ruim. A reclamação ela não nos ajuda. Mas quando você falar e disser, não, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero ser a Maria, eu preciso, eu não me reconheço desse jeito. Nós somos a imagem do Pai, nós somos a imagem dele. Como nós somos a imagem dele, vamos ter uma vida tão sem nexo, sem nada, sem fé. Nós somos o templo, nós somos esse corpo que nós temos aqui. É igual ao Pai. Como é que nós não vamos amar esse corpo, essa cabeça? Como é que nós vamos judiar dessa cabeça, desse corpo? Vamos maltratar? Nós não podemos, nós temos que cuidar dele. Com carinho, com fé, com amor. Temos que cuidar um do outro. Nós não nascemos sozinhos. Tudo está interligado. Quando realmente nós entendermos que nós não somos sozinhos e precisamos um do outro, vai começar a haver mudanças. Uma pessoa consegue viver sozinha
no mundo não consegue. Precisa todo mundo, porque cada um faz uma coisa. Um é pedreiro, um é médico, outro trabalha no mercado. Tudo isso se agrega, tudo junto. Todo mundo precisa de um, porque sozinho um não sabe fazer tudo. Todo mundo precisa de ajuda. Do mais simples que for, desde o faxineiro, ele merece atenção, a lá, digamos, um cientista, um médico. Todos são irmãos, e todos precisam de cada um de nós. Cada um na sua inteligência, na sua capacidade de fazer as coisas. É necessário para mim, para o outro e para o outro. É uma corrente que vai. Todo trabalho que um fizer, outro fizer, vai ser bom para todo mundo. Cada um vai conseguir ter o que precisa para viver. E aí a gente tem que pensar, pois é, né? Se tudo isso é conexão, se Deus é um só, por que tantas brigas nas religiões? Se pratica um só Deus. Por que botaram católica, evangélica? Não tem. Por que obrigando ser um pai, o pai é o mesmo? Essa aqui não é a melhor, essa aqui não é a pior. Não. Junto é um só. Ter um pensamento. Muitas divisões. Integridade e honestidade. Agir com integridade, honestidade e responsabilidade em todas as áreas da vida. Construir um caráter sólido que reflete a sua orientação espiritual. Mesmo às vezes, quando a gente faz algo que a gente não gosta, né? Que nem tudo a gente faz que a gente gosta, né? Mas quando mesmo que a gente não gosta daquilo que a gente faz, mas faça bem feito. Porque na vida a gente não faz só as coisas que a gente gosta. Você faz mais coisas que você não gosta do que você realmente gostaria de fazer. Se você é filho desse pai, como é que você não vai cuidar com carinho, com amor de tudo que você faz? Desde uma panela de arroz, desde uma roupa, desde um atendimento médico. Buscar conhecimento e compreensão. A jornada espiritual é contínua e envolve aprendizado e crescimento constante. Estude a leitura. Explorar textos sagrados, filosofia espiritual, espiritual ou literatura inspiradora para aprender, aprofundar a sua compreensão da fé e da vida. Comunidade e partilha. Participar de uma comunidade de pessoas com crenças semelhantes, um grupo religioso, um círculo de meditação ou um grupo de estudo espiritual. Pode oferecer apoio, perspectiva e senso de pertencimento. Cultivar a confiança e o desapego. A fé, em essência, é confiar num plano ou numa ordem maior, mesmo quando não se compreende totalmente. Entregar e aceitação. Praticar a entrega e a aceitação das coisas que não pode mudar. Reduz a ansiedade e fortalece a confiança na sabedoria da vida. Quando a gente não consegue mudar, que aquilo que não conseguimos mudar, que não deu certo, que sirva para nós mudarmos aqui para frente, que seja um aprendizado, e não ficar remungando atrás, assim, pensando, e não produzir frutos, que sirva para nos fortalecer. Desapegos materiais, embora não necessariamente envolva rejeitar bens materiais, o desapego espiritual foca-se em não permitir que as posses definam o seu valor ou controlem a sua paz interior. Viver na fé e na espiritualidade é uma escolha consciente e alinha sua vida diária, pensamentos, focando-se na conexão, presença, ética
e crescimento e confiança. Sob a ótica da doutrina espírita, a humanidade e cada pessoa que cultiva a fé, e a espiritualidade estão em processo de evolução constante, nada é estático, tudo é aprendizado. A humanidade, na doutrina espírita, caminha do instinto para a consciência, do egoísmo para o amor. Ainda vemos muita dor, violência, desequilíbrio, mas isso não é fracasso, é fase de transição. Vivemos o que a doutrina chama de mundo de provas e expiações, caminhando pouco a pouco para um mundo mais regenerado, onde o bem será natural e o mal exceção. Cada crise coletiva é um convite ao despertar espiritual. A pessoa que cultiva a fé e a espiritualidade escolhe a fé, não foge das dores da vida, mas aprende a atravessá-las com sentido. Essa pessoa desenvolve o autoconhecimento, aprende a perdoar a si e aos outros, compreende que as dificuldades são lições da alma, cultiva a caridade, que é o amor em ação. Confia que nada acontece sem propósito maior. Ela não se torna perfeita, mas se torna mais consciente, mais humana e muito amorosa. O amor, sempre o amor. A jornada espiritual, no espiritismo, a fé verdadeira não é cega, é fé racionada, que caminha junto com a razão e com o Evangelho de Jesus. Cada encarnação é uma nova chance de nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Sempre, ninguém fica parado. A espiritualidade, vivida no dia a dia, transforma o olhar. A dor vira aprendizado. A queda vira impulso. O outro se torna irmão. Em resumo, quem cultiva a fé e a espiritualidade não está fora do mundo, está a serviço dele. Não é fraco, ele é corajoso. Não vive sem problemas, vive com esperança. E quando nós entendemos tudo isso, a gente está pensando, muitas coisas, porque quando nas dores a gente se torna forte, A gente não fica fraco, a gente fica corajoso. A gente não vive com problemas, mas vive com esperança. E isso é muito bom. Quando a gente vê realmente o sentido de tudo isso, o entendimento que a fé, a espiritualidade, o amor, a caridade, é tudo junto. E sem um não existe o outro. Quando você tem amor, caridade, fé, tudo fica mais fácil de viver e seguir em frente. Quando nós for só com nossas próprias mãos, nossa própria vontade, e dizer que você é o sabidão, que sabe tudo, e não ter um apoio espiritual, as coisas vêm e a gente acaba caindo. E depois que cai no chão, fica muito difícil de se levantar. Porque a gente não vai ter força para conseguir se levantar. Então hoje, pessoal, meus irmãos, eu vim falar um pouquinho do que é fé e espiritualidade. Que vocês possam levar para casa, não só palavras, mas que algo possa ter ficado em seu coração, que vocês possam amar esse Deus tão maravilhoso, esse Mestre Jesus que se deu como Cordeiro por nos salvar, a Mãe Maria que por ter dado pelo seu sim, ter dado esse Filho tão amoroso, tão obediente até o final.
E que nós possamos, assim, vivenciar dias melhores. Falar do amor do Pai longe dessas paredes, dessa casa. Mas levar além, que esse amor não fique só em Faxinal, que ele possa se expandir nessas guerras, nessas matanças, nesses filhos perdidos, que isso tudo é uma energia, que vocês possam praticar a fé, a espiritualidade, a caridade, o amor, que ele fique além da casa espírita, e pedindo sempre a ajuda do Pai. Quando realmente nós se entregar para o Pai e pedir para Ele, as coisas acontecem e as coisas começam a mudar. E eu agradeço imensamente por estar aqui mais uma vez. Muita gratidão pela minha família estar sempre me apoiando, pelos meus irmãos de caminhada, a Casa Luz Divina, que estão sempre me ajudando, a vocês que tiraram tempo para estar aqui no feriado de Faxinal, que vocês possam levar algo que eu falei em seus corações, que essa sementinha possa ser plantada, que Deus é a terra, aquela terra fértil, né? E vocês são aquela árvore alicerçada ali naquela terra, cheia de raízes, forte, e que seus filhos sejam os frutos, e frutos bons, lindos, fortificados, porque quando vier o vento, a tempestade, vier o lobo, vier o que for, vocês vão estar edificados nessa fé, fortalecidos, que vem o vento, que venha tudo, e não vai derrubar vocês. Quando alguém se agarra na mão do Pai, jamais estará sozinho. E eu, como falo sempre, eu sou a prova viva da fé. Eu estou aqui é pela fé, pelo amor de Deus. Que a fé tem muito na minha vida. E falar de Deus para mim é algo que me emociona. Eu vou sempre agradecer o amor do Pai para mim, na minha vida, na minha jornada e na minha família. Então eu gostaria, meus irmãos, nesse momento, depois essa explanação sobre a espiritualidade, fé e espiritualidade, eu gostaria que você se sentasse na cadeira bem confortavelmente, né? Fechasse seus olhos por um pouquinho e pensasse assim, em sua mão direita, que você pegue uma chave. Segure na sua mão direita uma chave. E leve essa chave em frente à sua cabeça. E com essa chave, nesta mão, abra uma portinha. E desça para baixo. E coloque essa chave no seu coração. E vai abrindo esse coração. Abre o seu coração. E pegue essa chave e jogue fora, para longe. Respire e inspire. Bem lentamente. Mais uma vez e mais outra vez. E veja essa luz linda. Uma luz que tem vida, indo ao teu encontro. E nessa luz emanada vem o Mestre Jesus. Bem-vindo ao seu lado, com suas mãos estendidas. E você acolhe esse Jesus que vem iluminado. E peça para Ele peça para Ele ir com você para casa. Aonde você for, que você possa levar esse Jesus com essa luz pulsando, essa luz de vida, e leve para sua casa. E vai expandindo em todos os lugares esse pouquinho de luz onde você colocar os seus pés. E eu vou falar uma mensagem para vocês. Se sintam confortavelmente, de olhos fechados, sobre fé e espiritualidade. Meus irmãos, a fé é a luz que se acende dentro de nós, quando tudo parece escuro. A espiritualidade é o caminho que aprendemos a percorrer quando entendemos que não caminhemos sozinhos.
cada alma aqui presente traz as suas lutas silenciosas, suas dores escondidas e também suas esperanças mais íntimas. E Deus, em sua infinita bondade, conhece cada uma delas. A fé verdadeira não nos livra das provas, mas nos fortalece para atravessar. A espiritualidade não nos afasta do mundo, mas nos ensina a vivê-la com mais amor, paciência e compaixão. Jesus nos mostra, pelo exemplo, que amar e servir, que perdoar é libertar, que confiar em Deus é descansar o coração, mesmo em meio às tempestades. Nada em nossa jornada é em vão. Cada lágrima regada com fé se transforme em aprendizado. Cada dificuldade acolhida com espiritualidade se converta em crescimento da alma. Sigamos confiante, passo a passo, lembrando que somos espíritos imortais, em constante evolução, amparados pelo amor divino e guiados pela luz do bem. Que levemos aqui não apenas palavras, mas sentimentos renovados, que a fé nos sustente, que a espiritualidade nos transforme e que o amor seja sempre o nosso caminho. Que Jesus envolva a sua paz. Que assim seja, paz e luz. Que assim seja. Que vocês possam sair daqui